Irmãos, dando continuidade na exposição da carta de Paulo aos Romanos, hoje nós vamos fazer menção do capítulo de número 7. Vamos começar no capítulo 7. Como os irmãos já têm acompanhado as últimas ministrações, nós vamos dar sequência. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo de número 1. A gente vai ler, depois a gente dá uma pausa e continua a leitura depois. Diz assim, irmãos, capítulo 7, versículo 1. Porventura, ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se-á com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrerdes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Amém, irmãos? Pensa num texto difícil. Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eis a tua palavra lida. Nós cremos que ela é viva e que ela é eficaz e que ela é digna de toda aceitação. Reconhecemos primeiramente as nossas limitações, a nossa fragilidade na compreensão. Por isso pedimos ao Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para a nossa compreensão e que nós possamos não apenas aprender, mas colocá-lo em prática, conforme a tua palavra mesmo disse, para não sermos ouvintes esquecidos da palavra do Senhor, mas sermos praticantes, que nós tenhamos a capacidade dada pelo Espírito para colocar em prática aquilo que o Senhor nos orientar. São Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, aqui no capítulo 7, mais uma vez, Paulo torna a falar da lei e da graça e também do Senhor Jesus. Paulo faz questão de insistir nisso, porque Paulo não quer deixar nenhuma ponta solta. Paulo quer deixar bem claro no que as pessoas acreditam e como que elas devem acreditar. Paulo não quer que haja dúvida na igreja. Paulo não quer que os irmãos fiquem confusos em relação a Deus, em relação à lei, em relação à graça. Porque a partir do momento, irmãos, que nós ficamos confusos em relação àquilo que nós acreditamos, àquilo que nós seguimos, o nosso culto a Deus, ele é danificado. Porque é no culto a Deus que desemboca aquilo que nós cremos. Se a gente crê de forma errada, a gente vai cultuar de forma errada. Se a nossa visão está errada, tudo vai estar errado. Porque nós vamos julgar cada coisa a partir daquilo que nós acreditamos. E se nós acreditamos de forma errada, nós vamos agir de forma errada. Por isso que Paulo faz questão de explicar detalhadamente o que quer dizer com isso, o que é a lei, o que é a graça, como que é essa dinâmica. E aqui ele vai falar novamente, mas antes de chegarmos no capítulo 7, vamos recapitular o que nós já vimos. Se você observar nos capítulos anteriores, Paulo aqui ele faz algumas perguntas que certamente seriam feitas pelos seus leitores, pelo seu público. Então, quando Paulo está enfatizando, por exemplo, que a salvação ela é pela graça, ela é mediante a fé pela graça, e ela não é pela obra da lei, que pela lei ninguém será justificado, que pela lei ninguém será salvo, aí vem uma pergunta, por exemplo, no capítulo 3,
no finalzinho assim, vamos então, vamos anular a lei então pela fé? A pessoa ia perguntar, Paulo, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Aqui no capítulo 6, no versículo 1, antes do capítulo 6, no capítulo 5, Paulo está enfatizando que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Como o Lucas bem explicou, ele pega e faz um contraste entre Adão e Cristo. E ele coloca que Cristo é maior, que a graça é maior. Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Aí vem aquela pergunta, então vamos pecar mais? Porque você está dizendo, Paulo, a pergunta que se via. Paulo, você está dizendo aí que aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Aonde o pecado foi grande, a graça foi maior. Então vamos pecar mais para que a graça aumente? Olha o pensamento equivocado. Aí Paulo responde, de maneira nenhuma. Ele vai corrigindo aquele pensamento errado que naturalmente vai surgindo na cabeça das pessoas. Quando você está argumentando alguma coisa, é natural que as pessoas começem a tirar interpretações da sua própria cabeça, e aí você tem que ir explicando que não é aquilo que a pessoa está pensando. De novo, aqui no versículo 15 do capítulo 6. E daí, havendo de pecar, só porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? Paulo, de maneira nenhuma. Então, Paulo vai corrigir esse pensamento errado, e aqui no capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: ele vai explicar agora, irmãos, com detalhe, com mais. Ele vai desenhar uma explicação aqui para deixar claro o que ele quer dizer. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 2, ele vai falar o seguinte: ele vai pegar o exemplo do marido e da mulher, do casamento, para falar sobre a lei de Cristo. Paulo não quer falar de casamento aqui, não. Ele pega um fato conhecido, casamento é algo que todo mundo entende, casamento é algo que está no imaginário popular. Todo mundo sabe que a mulher casada com o homem, eles estão ligados um ao outro, e somente quando um morre é que o outro fica livre. Aí Paulo vai dizer assim: a mulher que está casada está ligada ao marido pela lei conjugal. Se ela, ou seja, se ela ficar com outra pessoa, ela comete adultério. Agora, se o marido morrer, ela está livre para casar novamente. É o que Paulo está ensinando aqui. Só que o ponto dele aqui não é falar de casamento, é falar sobre a lei e sobre Cristo. Então, a lei aqui seria o marido. A mulher aqui seria as pessoas. Então, nós e a lei estávamos, de certa forma, casados. Nós estávamos casados. E aqui Paulo fala claramente: a mulher não pode, ou seja, contrair novas núpcias enquanto o marido ainda está vivo. Ou seja, nós estávamos debaixo da lei. E quando Cristo não entra na parada aqui, nós estávamos debaixo da lei, escravizados pelo pecado. O ponto aqui é o seguinte, para você entender o que Paulo está dizendo. Pensa comigo. Imagina um marido extremamente rígido, extremamente rigoroso, extremamente exigente, perfeccionista, gosta das coisas tudo do seu jeito, todos os detalhes, extremamente chato, exigente até o topo. Pensa numa pessoa assim, só para você entender aonde eu quero chegar. Agora imagina que ele é casado com uma mulher que é completamente oposta a isso. Uma mulher que ele exige tantas coisas, tanta perfeição, e ela faz totalmente ao contrário. Só que esse marido, só para você entender onde eu quero chegar, ele não tem misericórdia, ele não tem compaixão, ele aponta a falha, ele aponta o erro, ele humilha, ele diz: você não presta, você não faz isso, você não faz aquilo. Pensa como que essa mulher vai viver nesse casamento. Um tormento, não é? Só que não é sobre casamento que Paulo está falando aqui. Ele está falando que esse marido exigente aqui, que oprime a mulher, que exige perfeição da mulher, é a lei. A lei é assim. Lembra que nós já passamos por essa parte? Que não há problema nenhum na lei. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. A lei é o caráter de Deus sendo expresso. Deus é tão perfeito, Ele é tão santo, que Ele exige também perfeição. Só que nós somos tão depravados, tão pecadores, que nós não conseguimos atingir aquilo que Deus quer. Então fica uma situação sem esperança. Deus exige perfeição e não há capacidade em mim de atingir essa perfeição.
Então o que me resta? A lei fala, não resta nada. Você vai morrer, você não presta. A lei só aponta, a lei só acusa, a lei só nos humilha. Só que aí Cristo é que vai nos resgatar dessa questão. Então, ou seja, Cristo aqui é o outro homem que, deu para entender? Você e eu aqui na passagem é a mulher que está casada com a lei. O que Paulo fala? Enquanto a mulher está casada, enquanto o marido está vivo, ela não pode. É só ele. Se ela ficar com o outro, ela adulterou. Ele não está falando de casamento. Ele está falando da lei e nós. Só que Cristo é o outro. Então, só que aqui, quem morre aqui, para que você e eu ficamos livres, para agora casar com Cristo, não é a lei. Quem morre somos nós. A lei continua do mesmo jeitinho, só que agora eu e você morremos para a lei, para que nós possamos estar agora com Cristo. É o que ele vai dizer agora no versículo de número 4. Assim, meus irmãos, também vós morrerdes, está vendo? Não é a lei que morre, não é o marido aqui que morre, quem morre aqui é a mulher. Assim, meus irmãos, também vós morrerdes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro. Lembra que eu falei? Para pertencer a outro. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ou seja, agora, irmãos, nós pertencemos a outro. Nós pertencemos a Cristo. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós agora estamos debaixo da graça. Então, Paulo está enfatizando isso aqui, porque ainda havia dúvida, assim como hoje, há dúvida na maioria dos cristãos, de como que ele é salvo. Até hoje, a maioria dos cristãos pensa que ele é salvo porque ele é uma pessoa legal, porque ele é uma pessoa de gente boa, porque ele merece ser salvo, porque ele é melhor do que o outro. A pessoa não entendeu a graça. A pessoa pensa que é ela que está contribuindo para essa salvação. Ela pensa que é ela que está conquistando isso. Ela pensa que é ela que está merecendo isso. Então a pessoa certamente, no final de tudo isso, quem pensa assim, jamais pode ser uma pessoa humilde. Porque se você acha que é você que faz, você vai pegar um pouco da glória para você. Agora, a partir do momento que você entende que tudo vem de Deus, só te resta agradecer, só te resta louvar o Senhor. Amém, meus irmãos? Vocês compreenderam aí? Então, ou seja, nós fomos mortos para a lei, para viver com Cristo. Então, houve aqui um divórcio, por assim dizer, não um divórcio, mas que houve uma morte. E quem morreu aqui não foi a lei. Quem morreu aqui fomos nós. Nós morremos para a lei, para viver agora com Cristo. Da mesma forma que Paulo fala assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, nós, não é o pecado que morreu para nós, irmãos, entenda isso. Fomos nós que morremos para o pecado. Há uma diferença. O pecado não morreu para nós morremos para ele. O pecado continua intacto, do mesmo jeito, só que nós morremos para ele. Então, ou seja, ele não tem mais efeito sobre nós. Por quê? Porque nós estamos mortos para ele. Não foi o pecado que morreu, foi nós que morremos. Essa é a dinâmica do reino de Deus. No versículo de número 5, ele vai falar do antigo estado nosso, antes de nós sermos justificados, antes de nós estarmos em Cristo, e no versículo 6, ele vai falar do estado atual, agora que nós estamos em Cristo. No versículo 5, assim éramos antes da conversão. Porque quando vivíamos, isso aqui é no passado, segundo a carne, em pecado, as paixões pecaminosas, força irreal pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Era isso que estava acontecendo conosco no passado. Agora é o contrário. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos. Perceba, não é a lei que está morta. Nós estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da lei. Amém, meus irmãos? No versículo de 1 ao 7, vem a pergunta. Essa aqui é a pergunta, como já mencionei no início, que naturalmente surgiria na cabeça do ouvinte, na cabeça da pessoa que está estudando aqui com Paulo. Que diremos, pois? É a lei pecado? Aí ele responde de maneira nenhuma, de modo algum.
Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Entendeu? Para que serve a lei? Não está escrito na lei, não cobiçarás? Então eu sei que não pode cobiçar, porque está escrito, não cobiçarás. E se não tivesse nenhuma lei dizendo, não cobiçarás? Então não havia restrição nenhuma. Se não tivesse escrito assim, não matarás, não tem nada proibido, né? Então não quer dizer então que pode, percebe? Então a lei é exatamente isso, para mostrar para você conhecer o seu pecado, para você saber o que você não pode. Só que tem um ponto: a lei só te mostra o pecado, ela só te mostra a sua incapacidade. Só que no final, a lei não pode te ajudar. Mesmo estando escrito, não cobiçarás, a pergunta é: as pessoas obedecem? Não. Está lá, não pode, mas vão lá e faz. A lei só mostra isso, não pode, não faça isso. Eu vou te condenar. E a pessoa não consegue. Irmãos, sem Cristo estamos todos perdidos. Esse é o ponto aqui. Muitas das pessoas estão querendo chegar a Deus com os próprios caminhos, ou seja, as religiões, irmãos, que tem por aí, as diversas religiões que tem no mundo, nada mais é do que uma tentativa de chegar a Deus, ignorando o único caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, todas as religiões, elas estão ignorando esse fato, esse caminho, e estão criando um outro caminho. E esse outro caminho não leva a Deus. Leonardo Ravenhill fala assim que só existe um caminho, então, existem vários caminhos que levam ao inferno. E não tem nenhum caminho que a pessoa pode sair de lá. Então, todas as religiões, nós podemos afirmar categoricamente, são falsas, porque somente Jesus é o caminho, é a ligação entre nós e Deus. As outras religiões nada mais é do que o homem dizendo: eu posso resolver a minha vida sozinho, eu posso resolver a minha vida por conta própria, eu posso agradar a Deus com o meu próprio esforço. Isso aí é a mesma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, quando somente o sacerdote podia oferecer o sacrifício. Saul, ansioso demais, apressado demais, o sacerdote e o profeta Samuel demorou chegar para oferecer o sacrifício. Saul, naquela pressa, ele foi oferecer o sacrifício, falou assim: quando Samuel chegou depois, Saul dá a desculpa: o Senhor demorou para vir, e eu queria ir para a batalha, eu queria o favor de Deus, eu fui e ofereci o sacrifício. Isso custou muito caro para ele, porque ele não era sacerdote, ele não tinha autoridade para oferecer sacrifícios a Deus, apenas o sacerdote. E hoje, irmãos, quando o véu se rasgou e nós temos agora a ligação a Deus, essa ligação é através de Jesus ainda. O que eu quero dizer com isso? Qualquer pessoa que quer chegar a Deus sem Jesus é a mesma coisa. Ela está querendo oferecer um sacrifício que Deus jamais vai aceitar. Por isso que todas as vezes que nós fazemos orações, nós terminamos dizendo o quê? Em nome de Jesus. Porque se não for no nome de Jesus, não vale de nada. Se não for no nome de Jesus, você está dizendo: Deus, me atenda por minha própria conta. Deus não vai te atender. Você não tem mérito. Nós não temos mérito. Jesus tem os méritos. Então, em Jesus, Deus nos aceita. Então, ou seja, o que eu quis dizer é o seguinte: através de Jesus você tem acesso ao Pai. Sem Jesus, você está oferecendo sacrifício que Deus jamais vai aceitar. No versículo de número 8, ele fala assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento. Olha como é que é complicado isso aqui. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Olha para você ver. E o mandamento que me foram para a vida,
verifiquei que este mesmo me tornou para a morte. O que quer dizer com isso aqui? Com outras palavras, antes de eu conhecer a lei, eu pensava que eu estava salvo. É assim que o mundo age. Antes deles conhecer a verdade, se você sair por aí e perguntar para a pessoa, você está salva? Muitas pessoas com a vida toda errada, que não serve a Deus, vai acreditar que está salva. Ou seja, antes de eu conhecer a lei, eu acreditava que eu estava salvo. Quando eu conheci a lei, aí eu fui ver que eu não estava salvo, era coisa nenhuma. Então, a lei que é um mandamento, aí eu morri. Ou seja, a lei mostrou para mim que o meu estado não era um estado positivo. Antes de eu conhecer a lei, eu achava que estava tudo ok. Eu achava que estava tudo bem comigo. Quando eu conheci a verdade, aí eu me desabei. E eu vi que aquele mandamento acabou me matando. E eu não era salvo. É isso, irmão, que acontece. Quanto mais da palavra de Deus, quanto mais da lei de Deus o homem conhecer, mais ele descobre que ele é pecador. Quanto menos da lei de Deus você estudar, quanto menos da palavra de Deus você aprender, mais você acha que você está ok quando você não está ok. Sabia disso, irmãos? Quanto mais de Deus nós conhecemos, mais de Deus nós precisamos. Quanto menos conhecimento de Deus nós temos, mais arrogantes nós ficamos e mais iludidos nós ficamos. Quanto mais você vê uma pessoa, vamos dizer assim, vaidosa no seu conhecimento, vaidosa no seu modo de viver, no seu modo de agir, você está diante de uma pessoa que conhece pouco a Deus. E quando o homem conhece mais de Deus, mais ele conhece a si mesmo. Quanto mais de Deus você conhecer, mais de você também você conhecerá. Aí você descobrirá que há um abismo enorme entre Deus e você. E a única ponte é Cristo. E nós vamos sempre glorificar Ele, porque sem Ele nós estávamos perdidos. No versículo 13: acaso o bom se lhe tornou em morte? Aquela pergunta óbvia. Ele responde de maneira nenhuma. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos, olha o que ele fala aqui, irmão, no versículo 14, Paulo dizendo, porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então você percebe, como eu já falei no início, não há problema nenhum na lei. A lei é espiritual. O problema nunca foi a lei. O problema nunca foi os mandamentos de Deus. O problema nunca foi Deus. Deus é Deus. O problema sou eu sou carnal. E como é que faz um ser carnal, um ser pecador, um ser nascido em pecado, completamente depravado, como que faz para um ser desse agradar um Deus que é totalmente santo, totalmente separado, totalmente justo? É impossível. Por isso que Paulo está enfatizando aqui, para tirar aquela ilusão da cabeça dos irmãos, de pensar que eles são aceitos por Deus, que eles são salvos por causa de alguma coisa deles mesmos. Não existe isso, irmãos. Eu quero que vocês entendam isso de uma vez por todas. Nunca acredita que você é salvo porque você mereceu ser salvo. Nunca acredita nisso, que você é salvo porque Deus olhou para você e viu que você tinha algo especial que o outro não tinha. Isso é heresia, isso é beira a blasfêmia. Isso não pode, você não pode acreditar nisso. Sempre, põe sempre na sua mente, no seu coração, que eu sou salvo por causa dos méritos de Jesus Cristo. Sempre, nunca se acha que Deus tratou você porque Ele viu você e achou que você tinha algo especial. E esse algo especial que Deus ouviu em você foi que fez Deus te escolher. Nunca acredita nisso, irmãos. Isso não é verdade. Não havia nada especial em nós. Deus nos escolheu pela sua boa vontade, pela a sua própria soberania, que muitas das vezes, alguma parte dela é misteriosa para nós.
Então, Paulo aqui, né, afirma que não há problema nenhum na lei, a lei é espiritual, ele, porém, e aqui, como falar Paulo não está falando dele apenas, ele está falando de nós. Eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo, olha o que ele fala aqui, irmãos. Isso aqui é um homem tentando agradar a Deus. Isso aqui é um homem tentando chegar no céu. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que eu quero, o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ou seja, tem tanta coisa boa que eu quero fazer, eu vou e não consigo fazer. E aquilo que eu não queria fazer, é aquilo que eu faço. Não é assim na vida do pecador? Ele quer acertar, ele não consegue. Ele não quer errar, mas aí ele erra. Ele quer fazer o certo, ele não consegue. Ele não quer fazer o errado, ele faz o que ele não quer fazer. Por quê? Porque tem uma força nele, uma força que domina ele, que é a força do pecado. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, sua consciência tem prazer nas coisas de Deus. Você concorda com as coisas de Deus. Você quer fazer. Só que dentro de você, o ponto de Paulo aqui é o seguinte: dentro do homem há uma força do pecado que leva ele em outra direção. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Eu quero fazer o bem. Eu tenho vontade de fazer o bem. Não porém o efetuá-lo. Eu quero acertar, mas eu não consigo. Eu quero fazer o bem, mas na hora de efetuar o bem, eu não consigo. Isso aqui, irmão, desmonta essa ideia do livre-arbítrio, que a pessoa é livre para fazer o que ela quer. Para de pecar e não quero ver. Para. Por que não para? Porque há uma força dentro dela, que a mente fala, eu quero acertar. Então vai e acerta que eu quero ver. A pessoa não consegue. Isso aqui, Paulo está descrevendo, irmãos, o homem por conta própria. O capítulo 8, o que vai resolver. Aqui, nesse ponto aqui, Paulo traz novamente a má notícia. Percebe? Aqui nesse ponto que nós estamos aqui, ele traz de novo a má notícia. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. A minha mente concorda que a lei de Deus é boa. Eu tenho vontade de executar, mas eu não consigo fazer. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, olha só, olha como ele descreve o homem tentando chegar no céu. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal resiste em mim. Porque no tocante ao homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Tem um prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Isso aqui, irmãos, é uma coisa desastrosa. É um homem que sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. Sabe que tem que fazer assim, 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 mas não tem força para fazer. Ele entra em desespero. Ele sabe que tem que agradar a Deus. Ele sabe que o certo é fazer aquilo, aquilo, outro. Só que na hora dele fazer, não há. Ele faz o contrário. Ele só erra, só erra, só erra. Aí ele entra em desespero. Aí ele vai dizer aqui. Olha o que ele vai dizer. Miserável homem que sou. Qual é a conclusão do texto? Miserável homem que sou. Ou desaventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Você percebeu esse ponto aqui? É um cara que Paulo está representando um homem que quer agradar a Deus, quer ser salvo, ele sabe que Deus é santo, que Deus é bom, ele sabe que ele tem que cumprir aquilo que Deus manda, aí ele tenta cumprir e ele faz tudo ao contrário. Ele fala assim, para eu ser salvo, eu tenho que fazer isso. Só que eu tento fazer isso e eu não consigo. Miserável homem que sou, estou lascado. Quem vai me livrar disso? Esse é um pedido de socorro. Ele fala, quem me livrará disso? Aí vai vir daqui a pouco. Só. Graças a Deus, olha aí, quem vai me livrar aí, tá vendo? Quem vai me livrar do corpo dessa morte? No versículo 25.
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Na próxima mensagem, vocês vão entrar no capítulo 8, mas eu vou só deixar, eu trouxe uma notícia aqui, eu vou só dar uma notícia boa aqui, para eu encerro. Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ele descreve o homem sem Deus, o homem sem Cristo, melhor, o homem querendo ser salvo sem Cristo. E o resultado é o quê? Miserável homem que eu sou. Quem me livrará disso? A notícia é terrível. Você viu que não dá. Ele fala aqui, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Quem vai me livrar? Quem vai resolver esse problema para mim? Aí no versículo 8 ele fala, agora pois, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, é Jesus, irmãos, é em Jesus que você consegue, é em Jesus que você é aceito por Deus. Então você entendeu aqui que se você tentar ser salvo sem Cristo, você vai chegar nesse dilema aqui de tentar e fracassar todas as vezes e não há esperança. Então foi Cristo Jesus, irmãos, que se entregou por nós. Foi Cristo Jesus que morreu a nossa morte. Foi Cristo Jesus que recebeu nele mesmo a nossa condenação, para que eu e você pudéssemos ser salvos hoje. Então, ou seja, para aquele que está em Cristo Jesus, irmãos, não há nenhuma condenação. Entendeu, irmãos? Isso é a boa notícia. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora, irmãos, passar para a parte da ceia do Senhor.